Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. No episódio de hoje, a gente segue olhando aqui nessa playlist para o TPS de História do Brasil. É momento de a gente olhar para a questão 43 do ano de 2024. A gente está avaliando o ano de 2024 e vamos olhar aqui especificamente para o item 1 dessa questão 43. Eu volto depois da vinheta. Essa é uma questão que, em linhas gerais, ela se propõe a trabalhar, a questão como um todo, eu me refiro à questão 43, ela se propõe a trabalhar toda a primeira metade do século XIX, uma ênfase ali no Brasil, Império, Primeiro Reinado, chegando até a Lei de Terras no contexto já do Segundo Reinado. Lei de Terras é um tema muito querido pela banca, é um tema que recorrentemente aparece na prova, é um tema que vocês têm que estudar com muita atenção. Às vezes, a gente observa assertivas mais difíceis sobre a lei de terras, às vezes a gente encontra assertivas bem tranquilas, como é o caso dessa assertiva de hoje, porque ela traz dois erros que eu entendo que são muito evidentes para aqueles candidatos que já têm uma certa familiaridade com a prova e com o edital. Esse item 1 diz o seguinte, vamos a ele. A Lei de Terras de 1850, ela não só criou condições para atrair imigrantes ao país, tendo facilitado a compra de propriedades rurais por estrangeiros, como também estabeleceu um projeto de colonização voltado para os libertos, no intuito de diminuir a presença desses na cidade. Bom, tem dois erros bem evidentes aqui. Esse item especificamente olha para o Segundo Reinado, então ele contempla o ponto 5 do edital, e ao trazer esse viés mais econômico, essa leitura mais restrita, circunscrita à economia do Segundo Reinado, ele olha especificamente para o ponto 5.6 do edital, no que concerne ali ao conteúdo programático de História do Brasil. Como eu disse, é um item que tem dois erros, dois problemas muito evidentes. Primeiro, essa suposta facilitação da compra de terras a que ele alude. A Lei de Terras não só criou condições para atrair imigrantes ao país, tendo facilitado a compra de propriedades rurais por estrangeiros. De forma alguma existe essa facilitação. A Lei de Terras ela é promulgada algumas semanas depois do fim do tráfico de escravos no Brasil. Então, o objetivo já é pensar ou projetar uma sociedade livre da escravidão. Uma sociedade que vai ter que substituir, no curto, no médio prazo, a base da sua mão de obra. A ideia é criar condições para que os oligarcas, os latifundiários, tenham acesso a uma mão de obra que substitua a mão de obra escrava. Então, um dos papéis desse esforço de racionalização da estrutura fundiária que a gente observa em 1850 é justamente de limitar o acesso à terra a esses imigrantes. Esses imigrantes, uma vez vindo ao Brasil da Europa, eles devem ter dificuldade de acessar a terra para justamente submeterem a esses oligarcas, trabalhar prioritariamente nas grandes fazendas de café do oeste paulista ou em outros latifúndios. Então, aquela lógica das terras devolutas da coroa fica muito evidente aqui, né? É suficiente para que vocês julguem esse item corretamente. As terras devolutas, se alguém quiser adquirir essas terras, vai precisar pagar à vista, vai precisar pagar em dinheiro. E aquele imigrante que chega pobre, endividado da Europa, no sistema de parcerias da década de 50, não tem dinheiro para adquirir terra. Os imigrantes teriam muita dificuldade para se constituírem proprietários de terra no Brasil. Tem um outro problema nesse item que é ainda mais evidente, né? que é mais fácil
de ser observado, que é a alusão a um suposto projeto de colonização para libertos. Gente, a gente sabe como o escravo é maltratado na sociedade imperial. A gente sabe como o negro liberto ele não encontra lugar para prosperar nessa sociedade, que é uma sociedade racista, é uma sociedade tremendamente excludente, é uma sociedade que não faz nada, nem mesmo com o fim da escravidão, ali no final da década de 80, para reposicionar o negro liberto na sociedade. A gente não pode esperar isso, obviamente, da Lei de Terras. Né? A princesa Isabel não fez nada nesse sentido na década de 80, a Lei de Terras não vai fazer na década de 1850. Então, não existe qualquer projeto, quanto mais um projeto associado à Lei de Terras, não existe qualquer projeto voltado à colonização, voltado para a inclusão agrária desses libertos. Existe o sistema de colonato que o Império, o Estado vai ajudar a implementar e a gente vai falar sobre esse sistema daqui a pouquinho. Mas esses negros libertos não vão conseguir adquirir propriedade rural, não vão conseguir trabalho formal na segunda metade do século XIX, salvo raríssimas exceções, esses negros libertos são quase que sistematicamente empurrados para a informalidade, obrigados a buscar trabalho precário. Então, são presentes, estão muito presentes ali naquelas cidades, né, de um Brasil que vai se urbanizando muito modestamente na segunda metade do século XIX. Então, o item está errado e eu entendo que é muito fácil julgar esse item corretamente. É muito fácil entender que não houve essa facilitação da compra de propriedades rurais por estrangeiros e que tampouco foi estabelecido um projeto de colonização voltado para os libertos no intuito de diminuir a presença desses na cidade. Toda vez que eu corrijo um item, a minha intenção é aprofundar e dar uma contribuição maior, né? Trazer para você, CACDista, alguma informação, algum cabedal de conhecimentos, você possa instrumentalizar num TPS posterior. Afinal, os temas do edital, eles costumam ser sempre os mesmos, eles são limitados, e é claro que lei de terras, imigração na segunda metade do século XIX são temas recorrentes no teste de pré-seleção. Então, o que eu preparei para vocês, o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje são justamente esses distintos projetos voltados ao fomento da imigração para o Brasil na segunda metade do século XIX. Em primeiro lugar, para dialogar com o item, é importante observar que nessa tentativa de prospectar o imigrante europeu, o foco não é atender os interesses desse imigrante. Por isso que a Lei de Terra está muito longe de facilitar o acesso à terra a esses imigrantes. O foco, o objetivo é ajudar os oligarcas, resolver o problema dos oligarcas, que é contar com mão de obra para trabalhar nas suas lavouras. Um primeiro movimento de prospecção desse europeu é produto da iniciativa privada. Ali nas décadas de 40, nas décadas de 50, nas décadas de 40 e 50, existe uma tentativa de trazer esses imigrantes com destaque lá para o famoso sistema de parcerias. Né? Um modelo que acaba não prosperando, acaba não tendo um resultado duradouro, porque uma das consequências do sistema de parceria é o endividamento extremo desse imigrante que vem para o Brasil. A iniciativa privada vai garantir
a esse imigrante o capital para que ele possa vir ao Brasil, se estabelecer nos primeiros meses, se vestir adequadamente, né? Algumas peças de roupa, vai garantir o básico para esse imigrante, mas o resultado é que esse imigrante se torna endividado com o latifundiário, né? Então, esse endividamento extremo imposto aos imigrantes trouxe como resultado revoltas, insatisfação, trouxe como resultado embrólios diplomáticos, crises diplomáticas, emblemático nesse sentido o posicionamento da Prússia. A Prússia, por exemplo, em 1859, vai proibir a emigração dos seus nacionais para o Brasil. Então, essa iniciativa privada, esse primeiro momento protagonizado pela iniciativa privada tem vida curta e um pouco mais adiante a gente tem a imigração subvencionada pelo Estado. O Estado assume o controle, assume o financiamento desse processo. O poder público, principalmente ali nos anos 70 e nos anos 80 em particular, na esteira da disseminação da atividade cafeeira para o oeste paulista, o poder público passa a arcar com a vinda desse imigrante, né? Custeando as passagens, proporcionando transporte ferroviário do litoral para o interior para aqueles imigrantes que vão trabalhar no interior de São Paulo, por exemplo, às vezes providenciando essa estrutura necessária à recepção do imigrante. Algumas hospedarias vão ser criadas nesse sentido, uma em particular em Rio das Flores, criada ali no começo dos anos 80 do século XIX para receber esses imigrantes. Então, em síntese, o que a gente tem ali no século XIX, na segunda metade, né, na década de 1880 em particular, é esse movimento de socialização dos custos da reprodução de forças de trabalho, né, da transformação da força de trabalho escrava em mão de obra livre. O dinheiro dos impostos, muitas vezes, vai servir para subsidiar essa mão de obra que vem para o Brasil e vem para enriquecer não o súdito comum, o profissional liberal, o pobre no Brasil, o ex-escravo, vem para enriquecer os barões do café. E não satisfeito com esse papel de facilitador da vinda do imigrante, o Estado ele também, de alguma forma, vai regular como esse trabalhador, como esse imigrante vai ser inserido na estrutura produtiva. Né? O Estado está por trás ali da institucionalização do sistema do colonato, né? Principalmente na década de 1880. Então, fica estabelecido que o colono vai receber um salário fixo anual para cuidar de um determinado número de pés de café. Esse número vai ser negociado com o seu patrão, com o oligarca, e ele vai ser também remunerado nos tempos da colheita, nos tempos finais ali, né, por alqueire colhido. Ao mesmo tempo, e esse é um ponto importante para a propaganda do governo na prospecção desse imigrante, ao mesmo tempo o imigrante vai ter permissão dentro desse sistema de colonato, permissão para plantar culturas de subsistência, seus alimentos, eventualmente ali nas fileiras de café ou nos terrenos marginais da fazenda. Então, o fazendeiro ele não vai precisar pagar integralmente em dinheiro, integralmente em moeda para o seu imigrante, para o seu empregado. Ele consegue pagar através desses alimentos que o colono é autorizado a cultivar e assim ele consegue também manter um vínculo do seu colono com a sua terra, com a sua fazenda, um elemento que corrobora para a permanência desse imigrante. Então a gente tem, pegando a segunda metade do século XIX em retrospectiva, uma dupla estratégia
desse Estado, desse império, para ajudar na transição da mão de obra e ajudar na disseminação, principalmente da cultura do café. Primeiro, a lei de terras, representando essa barreira jurídica, que torna muito difícil o acesso do imigrante às terras devolutas. Esses imigrantes vão ter que trabalhar para alguém. E segundo, através do financiamento público, através do dinheiro público, os imigrantes são atraídos, eles vêm financiados pelo Estado no final do século XIX, e a grande propaganda do colonato é a de que eles vêm para produzir o próprio alimento, produzir o próprio sustento, mas para isso vão ter que se expor, vão ter que trabalhar para a grande propriedade, vão ter que trabalhar para o oligarca, vão ter que trabalhar para o empresário do café no Oeste paulista. Então é interessante como existe esse movimento, né, de cerceamento das condições desse trabalhador imigrante na segunda metade do século XIX, muito mais ali no final do século XIX. Ok? Era esse o meu recado para vocês. Volto a dizer, se vocês entendem que esse conteúdo é pertinente à preparação de vocês, fica a sugestão para que vocês compartilhem essa aula, esse vídeo com outros CACDistas. Não deixem de curtir esses vídeos, se eles fazem sentido, se eles ajudam vocês na preparação de vocês. Curtam os nossos vídeos, siga o canal do ZG no YouTube, e se quiser conhecer o nosso programa, a nossa preparação para o CACD, é só apontar o seu celular para o QR Code, que você já vai ser direcionado para o nosso site, vai conhecer o percurso, nosso plano de assinatura que prepara vocês para o concurso de admissão à carreira diplomática. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.